falar com a gente sobre o cinema, específico, cinema e debate em matemática. E matemática. Na matemática. Marcos, passa a palavra. Bom, boa tarde. Achei que não ia ter ninguém. Uma honra vocês terem vindo. Já estive aqui em outros seminários. Depois que eu defendi, em 2011, né, voltei uma vez para falar de educação financeira. Bom, eu vou falar ali o que eu ando fazendo, né? E aí eu gosto muito daqui, morei aqui 3 anos, fui muito feliz. Né? Foram meus primeiros 3 anos de casado, já vão para 10, né? Fez muito bem para o meu casamento também. E como eu sempre venho no evento do César, que é um evento que está acontecendo na Faculdade de Educação, de subjetividade, que é um assunto que eu sei muito pouco, mas só tem feras lá, eu convido a vocês, se tiverem tempo, até quinta-feira, a comparecer no Rio para aprender com o Silvio Galo, Walter Coan e outros menos famosos, né? Mas sabem muito sobre pós-modernidade e tal. E como eu não entendo muito isso, eu estou sempre tendo que tentar aprender com isso. E, bom, também vou falar de coisas aqui, eu aprendi em Rio Claro aqui com os caras que acho que são os melhores, né, do Brasil, do mundo, né, da educação matemática. Que a gente tem que ter muito respeito pelo conhecimento. A gente não sabe nada, a gente faz mestrado, doutorado, depois a gente vai orientar e tem uma orientadora minha aqui hoje, uma das, né, a Thaís, acho que é a 20ª orientando também, desde 2011. Quando você vai orientar, que você percebe que você não sabe nada de educação matemática, que você tem muito que aprender, mas te dá tranquilidade porque você teve com os melhores, né? Os que estão aqui, ou estiveram, ou estarão, com certeza vão ser sempre os melhores da educação matemática e vão espalhando sementes como vocês, como eu, por aí, né? A gente não quer ser o melhor em nada. Isso aqui, eles também não querem, mas eles, sem querer, eles são. É por isso que, sem querer, a gente acaba sendo bom, né? E, bom, eu não vim falar eu não tenho falado de nada que eu tenho certeza absoluta, que eu acho que isso tem gente que sabe fazer, e as pessoas saem acreditando nelas, como eu não quero que ninguém acredite em mim, primeiro, ultimamente, eu acho que você tem que duvidar de tudo que você ouve, lê, ainda mais nesse ambiente hoje político, a gente vive, quem acredita no que lê está perdido, quem não acredita precisa realmente continuar acreditando. E esse projeto que eu vou falar aqui hoje, brevemente, nem vou querer tomar o tempo, não sei se vocês queiram continuar conversando comigo, é um projeto que nasceu de uma necessidade que o curso de matemática onde eu estou, Universidade Federal de Fora, começou com uma história que tem que incluir todo mundo, afrodescendentes, tem que ter linguagens dos afrodescendentes, questão de gênero, o MEC agora obriga as licenciaturas a tratar desses assuntos dentro do curso. Antigamente ficava na faculdade de educação, agora todos os cursos de licenciatura dentro das disciplinas, seja ela de qual for a disciplina, qual nível for, qual rigor for, tem que tentar colocar outras linguagens que não a da matemática dentro de sala, porque os alunos na licenciatura, eles me perguntavam assim, quantos anos você ficou lá dando aula na escola pública? 18. Então você tem moral para falar, é diferente de uma... Eu já discordo disso também, por experiência, numa quantidade de tempo, basta ver o La Roça, você vai ver que experiência está além de quantidade de tempo no ambiente. Às vezes, pessoas que nunca passaram por uma escola pública fazem um serviço tão bom quanto outras que passaram a vida inteira lá, ou não. Eu quero acreditar que sim. E aí, o pessoal da matemática pura, que eu me dou muito bem, né, lá em Rio de Fora, porque foram meus professores, eu respeito, apesar de eu divergir deles ideologicamente ou epistemologicamente, ou todamente, eles me respeitam porque eu fui um aluno razoável lá, a ponto de voltar e ser professor do departamento, né? E
eles mesmos criaram as regras. Então, eles começaram a me perguntar, bom, já que você é o único educador matemático hoje que dialoga com os matemáticos puros no nosso departamento, eu sou um dos 5, mas 4 não conversam com todo, e eu acho que eles estão certos de ter essa decisão, e eu acho que eu estou errado de ter essa decisão. Eu sou novo no lugar, eu tenho que estar aberto, né? Novo assim, né? Eu sou novo como professor lá. Então eu procuro conversar com todos, e aí os da minha idade, né, que ficaram comigo, eles falam, mas como que a gente vai diluir nas disciplinas assuntos ligados a sexismo, racismo, exclusão? A gente não sabe fazer isso, a gente é do ímpar. Lá no ímpar não tem essas discussões. Lá a gente discute derivada, topologia, a gente não discute questão de gênero, até porque no ímpar só tem homens, né? Quando chega uma mulher, não tem discussão. Aí eu falei, não, mas é fácil fazer isso, gente, é só ler PCN, SDB, é isso. O que é isso? PCN, SDB? Não, é só a gente pegar, vamos fazer projetos, igual tem na Escola da Ponte, mas o que é a Escola da Ponte? Tá difícil, né? Quanto mais estuda matemática, mais afastado do povo fica, parece. Ou das leis, tá? Claro. Então vamos fazer o seguinte, uma coisa que eu faço quando eu não estou dizendo que eu estou fazendo educação matemática ou matemática. Né? O que eu faço quando eu não estou lá na universidade? Eu assisto filme o dia inteiro, toda hora. Agora é mais fácil, né? Assisto no celular, a ponto de muitas pessoas duvidam, mas só ir lá em casa. Assistir 6, 7 filmes num dia, sábado, ficar direto, então para mim não pija. Como eu casei com uma maluca que adora isso, então é mais fácil, né? Tem os dois sem tomar banho, sem fazer barba, sem se E o nosso gato adora, porque fica com a gente. Aí eu falei com eles, bom, já que é tão difícil, vamos fazer o seguinte, vamos fazer umas experiências, vamos passar um filme que aborde certos assuntos. Eu já fazia isso no mestrado, quando eu voltei, né? Algumas pessoas falam assim, não dá aula, não só passa filme. É tipo aquele professor que volta para a sala de aula depois que fez mestrado no doutorado e aí faz um círculo, né? E vai dar aula de geometria de uma forma diferente. Aí os alunos estão mostrando, o colega fala assim, você não dá aula, mas não. Dar aula é só se tiver um atrás do outro. O professor xingando, o aluno expulsando da sala. Quando está todo mundo feliz, não está tendo aula na sala. Quando está todo mundo tenso, não, o cara é rigoroso. E aí eu comecei a passar alguns vídeos no mestrado, uns chamavam metodologias alternativas. Eu falei, pô, tem que passar alguma coisa alternativa. E aí eu passava vídeos para discussões, né? Então é isso que eu vou mostrar aqui. O que eu ando fazendo, eu hoje me considero, né? Muitos dizem que isso é mentira, que é arrogância. Engraçado que quem fala isso são alguns educadores matemáticos que eram amigos meus. Eles falam, você não pode falar que você é educador matemático, você não é ainda. Quando você vai ser? Quando você tiver a idade do Irineu. Eu falei, não sei nem se eu vou durar tanto, não quero chegar, ou da Maria Bicuda, do Biratã, fica 90, vou ter que esperar até os 90 para ser educador matemático. O Biratã agora está nem aí para isso, mas eu tenho que falar, bom, eu não sou professor de matemática mais, eu não sou matemático puro, eu tentei, acho um saco, mas educador matemático eu acho que eu estou sendo, e vou continuar sendo. Eu fiquei 18 anos lá na educação básica, me ajudou bastante a resolver um monte de crises pessoais minhas, a entender o que é um estudante, que ele não é um aluno, um ser desprovido de luz, né? Ele é uma pessoa. Aprendi um pouco sobre avaliação e aí tenho pesquisado nessas áreas aí, que são as demandas da educação financeira, eu fiz a pesquisa aqui, educação especial, que apareceu gente querendo se orientar nessa área, eu não sabia muita coisa, mas eu sempre convivi com pessoas que eram bem diferentes de mim. Deformação de professores, que esse é um tema ali do congresso que eu gosto, eu nunca vou formar professores, hoje eu acho que a gente está mais deformando as pessoas.
a arte matemática, que aí entra essa ideia aí do cinemática, e a avaliação, que foi uma área que eu sempre pesquisei, que eu queria aprender a parar de dar prova e a entender o que as pessoas produzem nas provas, né? Que conhecimento elas, e como que a pessoa é além da prova. Estou coordenando, né? Estou tendo essa honra de coordenar o PIBID à distância, num polo de 600 quilômetros de Juiz de Fora, uma pessoa que só tem a escola na cidade e o PIBID, né? As bolsistas. Apesar de tudo está dando certo, né? Apesar das ameaças e dos cortes. E eu tenho feito pesquisas para essas agências aqui, que não me dão nenhum real, mas dão bolsa para as pessoas que querem pesquisar comigo, né? Eu não ganho nada dessas agências, em termos financeiros, mas eu consigo recurso financeiro para pessoas que querem fazer pesquisa, né, comigo. E eu criei esse grupo, que também é um outro grupo, era GRIF, mas aí o Romulo, o Linza falou, Marco, GRIF é uma educação financeira, você põe o nome de GRIF, está muito elitista. Então, bom, se o Romulo se incomodou, vai por manter. E aí, bom, aí eu falei, não, é pesquisa de ponta. Aí o Romulo já me mandou uma mensagem falando assim, você acha que você é quem? Então vai continuar assim. Porque esse pesquisa de ponta não é pesquisa de ponta da área de medicina, que é pesquisa na Nature. É pesquisa de ponta porque a gente queria um nome que fosse PP. Tem tantos PP que alguns impublicáveis. Então deixa, que vai ficar mais arrogante e mentiroso. Pesquisa de ponta é porque nós estamos sempre tentando apontar alguma coisa que nos angustia, né? Porque a gente nem quer ser nada, primeiro. Pelo contrário, a gente quer sair dessas classificações, né? Mas é isso, por enquanto é esse nome aí que a gente tem. De repente a gente põe outro nome depois, é só um nome. Bom, aqui são algumas fotos, falando um pouco do cinemático, eu nem vou seguir tanto esse slide. Como eu estava falando, os professores, meus colegas da matemática pura, eles estavam na coordenação e eles falaram, a gente tem que ter discussões sobre esses temas que o MEC está pedindo nas disciplinas, e não pode ser feito. A gente não pode falar que está fazendo e não está fazendo. Certo? Porque isso não é só imoral, né? Você falar que está fazendo uma coisa para escrever e não fazer, não, vamos fazer. E aí eu falei, bom, eu tenho passado alguns filmes nas disciplinas, né? Eu fiz uma experiência quando eu estava aqui, o Romulo não pôde dar aula, um dia eu vim e passei um filme dos alunos da licenciatura. Era para passar O Enigma de Caspar Hauser, que é um filme super batido, mas muito pouco entendido e muito menos explorado realmente filosoficamente ou pedagogicamente. Eu acho que ele é muito vulgarizado, às vezes passa só para passar o tempo, depois as discussões se perdem, né? Ou nem acontece. E aí eu vim e não passei O Enigma de Caspar Hauser, porque eu não tinha esse filme, não estava na locadora, eu passei o Clube Imperador. É um filme que eu gostava, gosto muito. E aí os alunos gostaram, e aí eu fui assistir com o Romulo à noite. E o Romulo falou, olha, o que você achou desse filme? Aí eu vi o quanto que eu não sabia nada sobre o filme, né? O quanto que eu era um romântico, né? A gente foi fazendo uma análise do filme ponto a ponto, né? E o Romulo foi me desconstruindo. Muito experiente, né? Como eu falei no início, dos professores aqui são muito experientes, eles nos mostram realmente a verdade, uma verdade momentânea. O Romulo me desconstruiu a ideia de um professor que eu achava que era um bom professor, em termos éticos, e era um canalha, né, cara? Ele era tão canalha quanto o principal personagem do filme, que era o maior dos canalhas, né? Era o pai dos canalhas. Eu uso esse termo porque foi esse termo mesmo que foi usado na época, um termo pejorativo, muito agressivo, mas o professor ele se igualava ao aluno que ele justamente queria curar, né, sabe? Ele queria tornar um cara que era desonesto, honesto, mas o próprio professor não era honesto, quer dizer, isso é impossível. Né? É muito difícil aprender como se eu vou tornar uma pessoa aquilo que eu não sou e aquilo que eu acredito que ela deveria ser.
E aí, depois daquela discussão do Romulo, a gente voltou para a sala de aula com os alunos e aí começou a discutir sobre o filme. E eu vi o quanto que eu tinha um olhar bem vago, bem Rede Globo sobre o filme, tá certo? Falando, era tela quente para mim. E tinha pontos naquele filme que para mim mostra exatamente o que é o ser humano, né? Até que ponto as pessoas podem chegar para obter poder. Né? E eu não tinha visto esse filme nunca com esse olhar, né? Eu já tinha passado esse filme e abordava outras coisas, menos essa questão que o Romulo tinha me alertado. Então, e aí eu me lembrei disso, comecei a passar na graduação, no mestrado dos filmes, e quando surgiu essa demanda do MEC lá, por problematizar certos temas, eu falei com os caras, meus colegas da matemática pura. No início eu falei meio de brincadeira, sabe quando você quer zombar dos caras sem testar, zoar mesmo? Cara, eles não vão concordar. O cara que estudou no IMPA vai concordar com esse projeto. Eu tô louco. O cara quer que dê aula, né? Que dê lista de exercício sobre o racismo, sobre o sexismo. Vão ficar dando lista, questionários, tudo essa hipótese, né? Questão de gênero. Vamos dar uns questionários para os meninos, eles pesquisam na internet e entregam para eles. Gente, não é para isso que... Vamos fazer outra coisa, né? E aí surgiu essa ideia. Eu falei com o vice-coordenador do dia, eu me tornei o vice-coordenador da noite, estou vice-coordenador da noite, eu falei com ele, olha, eu passei uns filmes aí, pegou fogo a aula, né? Um virou pesquisa de mestrado, abalou muito a cabeça da mestranda, hoje ela já está normal de novo. Ou não, está pior ainda, que Deus a tem, mas o objetivo era que alguém se interessasse por fazer pesquisa de mestrado em si, uma pessoa que se desestabilizasse, né? Eu acho que quando a gente vai fazer pesquisa, você não pode ficar tranquilo, você tem que estar o tempo todo angustiado mesmo. Eu olho aqui, quem está fazendo pesquisa aqui de mestrado, tem tempo para terminar, quando eu estava sentado aí, eu ficava muito angustiado, nervoso, o tempo está passando. As pessoas estão lembrando a gente, olha, falta um mês para qualificar. Inclusive tem gente aqui que tem que lembrar o cara que a qualificação dele está chegando, que ele esquece, ou uma defesa, porque a gente fica tão envolvido na pesquisa que a gente esquece dos prazos, né? Então, é uma angústia que vocês estão passando, né? E todos já passaram por isso e alguns enlouqueceram, não terminaram, poucos, né? Não interessa. Mas a Luísa, que é uma carioca que se interessou por fazer a pesquisa, ela assistiu um filme na época, que foi A Onda, que é um filme alemão, de Welle, que tem uma versão americana que eu estou tentando achar. Ela desceu a serra do Juiz de Fora do Rio de Janeiro, no ônibus útil, ela sempre ia dormindo. Aí esse dia ela não dormiu. E ela chegou em casa, ela chegava em casa e deitava e dormia, ela não dormiu. Aí ela me manda e-mail 4h30 da manhã, olha, eu estou com problemas. Eu falei, graças a Deus, agora encontramos o tema da sua pesquisa. Porque algo te abalou, ela nada abalava ela. Nada, as pessoas super tranquilas, pessoas super tranquilas não fazem pesquisa, tá certo? Você tem que estar desestabilizado. Quem fala assim, não, eu fiz mestrado tranquilo, não vai servir para nada essa pesquisa. Porque ela não vai passar a vontade das pessoas seguirem. Uma coisa tranquila não tem graça. Eu tenho que estar o tempo todo buscando desafios. E a Luísa se encontrou a partir desse filme. Ela levou um soco no estômago com o Clube do Imperador, um direto de esquerda, que não pegou bem. Com outro filme que foi Preço do Desafio, que é um filme americano antigo, mas a onda derrubou a Luísa, né? Por que derrubou? Porque vários conceitos que ela tinha certeza sobre um professor foram desconstruídos, né? Quem não conhece o filme A Onda, eu não vou contar o filme todo, mas é um filme alemão que simula um professor de filosofia que vai dar um curso sobre anarquia. E aí, como ele não consegue dar esse curso sobre anarquia, que era a área dele de excelência, ele tem que dar um curso aproximadamente com o tema sobre nazismo, né? Totalitarismo. E aí ele impõe, ele coloca em prática o totalitarismo na sala de aula dele, né? E aí a Luísa se viu naquele professor. Ela era aquele tipo de professor. Ela viu as consequências de um professor totalitarista. E era só uma simulação, mas o filme é tão forte que você vê ao longo e ao final dele que aquilo é capaz de acontecer quando você é um professor com aquele perfil, né?
totalitarista. Você pode levar algumas pessoas a um limite e depois as consequências você não sabe quais são. Mas vão haver feridos de alguns modos, como acontece no filme. Então isso desestabilizou a Luísa, porque a função dela como professora mudou, né? Ela se viu como outra possibilidade de ser, porque ela era uma nazista, né? Eu já fui, né? Já fui até acusado por alguns colegas, né? Você é um nazista, por quê? Você explica bem a matéria, mas isso não é nazismo, você não conhece o conceito de nazismo. O fato de manter a ordem na sala não quer dizer que eu sou nazista, quer dizer que eu tenho uma relação com eles que eles se sentem bem falando de um jeito ou de outro, enfim. Bom, aí a gente criou esse coordenador e falou, bom, então tá, vamos fazer um teste. Se der certo, a gente continua, né? Porque precisa passar pelo departamento, pelo colegiado, pelo tudo, né? Tudo você tem que pedir permissão hoje, eu estou na regra. E aí, só que a sessão que a gente fez, uma das sessões foi essa, foi à noite, a gente colocou no horário ruim, justamente para testar a vontade das pessoas. Às 19 horas e teve uma aceitação, 4 sessões, 200 pessoas presentes, né, que é um recorde lá na universidade, porque à noite as pessoas vão, enchem a universidade, mas geralmente elas vão não com o intuito de ver filme, nem de discutir nada, mas sim de fazer prova e ficar assistindo aula, tirar dúvida e tal. Bom, e aí a gente criou o cinemático. Esse termo tem várias conotações na física, por lá, tá? Mas a ideia foi assim, vamos criar o cinemático, o cinema em debate na matemática. Por quê? Não só porque o MEC tinha umas demandas lá que a gente respeita, mas porque eu também já queria fazer isso. Só não tinha motivo, né? Só não tinha espaço. Aí criou o espaço, eles não tinham nenhuma ideia original. Essa não é uma ideia original também não, mas é aqui que ficou. A motivação foi justamente a justificativa que eu falei para eles, falei assim, vocês já notaram que conforme o aluno vai ficando muito bom em matemática, ou ele acha que ele é bom em matemática, eu falo isso para ele vai ficando cada vez mais quieto na licenciatura, no bacharelado, ele só fala de matemática quando perguntam para ele. Quando não pergunta nada, ele fica na dele. Pelo menos esse é o nosso perfil de aluno lá. Ele fica quieto, e tem uns que falam assim, não, para você conversar com matemática, você tem que ter muito conhecimento. De quê? De matemática. É isso que eles falavam, né? Mas não é verdade, porque aqui, por exemplo, tem vários matemáticos que a gente conversava sobre futebol, né? Os caras entendem muito aqui de futebol, né? E eles entendem também de matemática. Então é mentira essa afirmação, ela não é única, né? Não é uma verdade absoluta. E aí os caras começaram a falar, realmente, a gente tem que ficar perguntando, o cara não fala, ele fica em silêncio, ele sabe, mas não fala. E alguns não falam para não ter concorrência, segundo dizem, né? Porque, pô, eu quero ir para tal lugar. Se eu ficar falando muito, explicando muito e falando para as pessoas que eu sei, elas vão aprender igual a mim, vão virar meus concorrentes nas seleções de mestrado, de doutorado. Quer dizer, uma visão extremamente perigosa dessa pessoa que tem essa forma ególatra de ser, né? Ela não pode compartilhar nada, senão ela vai perder a vaga. Eu, por exemplo, não quero essa pessoa na vaga, eu quero um cara que seja generoso, existe, muitos. E aí eles concordaram, pô, os caras vão ficando cada vez mais mudos, aí você vai dar disciplina para os caras não falam. Vocês leram o texto, leram, o que vocês acharam? Estão olhando para a sua cara. Fica com medo de falar errado, fica com medo de defender uma ideia. Por exemplo, hoje no Brasil você tem uma ideia, que até foi falado ali no seminário, tem um grupo de pessoas que são contra o governo atual. Tem outras que são a favor, mas você tenta colocar as duas para conversar, pelo menos a gente tem tentado isso. Agora vai ter a Semana da Matemática, a gente convidou. Quem é contra a escola, quem é a favor da escola sem partido? Um monte de gente é a favor, um monte de gente é contra. A gente só achou gente que é contra. Está sentado na mesa a favor, os caras ficam com medo, estão com medo. Eu sou a favor da escola sem partido. Então vamos lá conversar com a gente. Não vou. Por quê? Porque eu não vou. O cara acha que ele vai ser violentado. Não vai, mas ele fica com medo de defender um ponto de vista que não é talvez o que tenha mais adeptos, né? Ou que está ganhando mais força. Vai ter um monte de gente. Bom, então essa é uma dentro da sala de aula de matemática tem isso. Você coloca uma questão,
Tem aqueles que falam, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma questão bem básica lá nossa. Profimate. Eu sou a favor do Profimate. Quem está dando o curso é o coordenador do Profimate. Se você falar contra o Profimate, você corre o risco de ser retalhado na disciplina. Mas ele não vai fazer isso para a gente. Faz. O ser humano faz coisas, ele é mau. Ele pode te marcar, e mesmo que ele não te marque, a sensação de poder marcar já inibe a pessoa se posicionar contra o Profimate ou a favor de outra. Então as pessoas vão ficando com medo de falar, né? E com medo de falar, elas ficam em silêncio, para se preservar, para não se comprometer. Vai que no futuro eu preciso fazer esse mestrado, eu não posso ter opinião divergente do coordenador, senão não vai deixar eu entrar aqui. Isso acontece em alguns lugares, sim, em outros talvez. Lá no nosso contexto pode acontecer. Mas eu te marquei tanto, você continua falando. Oi? Eu te marquei Marcou tanto, bem, você- exercitou meu inglês aí para cá. Pelo menos as Para de leituras falar. foi. Não, aliás, nas suas aulas eu lembro, os caras eram tão silenciosos, tinha caras que vão lá, que eu tinha aula que você falava uma coisa que você não fala. Mas era uma questão de incentivar os outros a se exporem, né? O Gustavo estava lá também, falava muito. Mas tinha uns caras que ficavam em silêncio, ficavam com medo do Marcelo. O que o cara vai pensar se eu falar besteira? Cara, esse ambiente aqui é para falar, não besteira, mas se você falar uma besteira, na área de educação o cara vai ficar te destruindo, então não é educação nem estudo. Na área da matemática pura, o cara te destruir, eu já acho normal, porque eles também não sabem um monte de coisa que eles falam que sabem. E sabem um monte de coisa que eles não transmitem para nós. Então, como que a gente vai saber se eles não transmitem? Então, o objetivo maior é esse, desilenciar as pessoas, né? Não constranger as pessoas, mas convidar a falar, a se expor. Aqui é um dos coordenadores do curso, que mais é um matemático puro aqui da Unicamp, especialista em sistema dinâmico, mas que comprou a ideia de, cara, meu coordenador, estou o vice. O Rogério, ele comprou a ideia de cara. Por quê? Porque ele falou, se é uma forma dos alunos começarem a falar, a gente quer que os alunos falem, se expressem. Por quê? Porque isso vai melhorar uma série de fatores, né? Uma série de habilidades quando a pessoa começa a produzir significados, né? Bom, no MEC tem uma série, né, que saiu, já está antiga, deve ter por aí nas bibliotecas aí, que fala, né, sobre trabalhos que evitem a simples repetição, né, de tarefas, você ficar fazendo sempre a mesma coisa, rotinas, né, e mudar para levantamento de hipóteses, desenvolvimento da capacidade de reversão de análise, interpretações, falar sobre temas, né, que a gente não está acostumado a falar nas disciplinas de matemática, ou seja, uma mudança metodológica, né, eu acho até mais do que isso, esse texto está ultrapassado, por isso que eu coloquei, 98, uma mudança epistemológica, né, ontológica, enfim, na forma com que os educadores podem agir com outros futuros educadores, né, ou já educadores. Né? Quer dizer, há necessidade de uma revitalização das instituições. A gente vai ficando muito na Idade Média em alguns pontos e vai avançando para a Idade Moderna em outros, e já estamos na pós-moderna em outros. Né? Mas as nossas raízes, algumas estão lá na Idade Média. Né? Nada contra a Idade Média, eu só acho que a gente poderia avançar um pouco. Bom, a origem foi nas pesquisas de educação financeira, que começou também o cinemático. Eu tinha um orientando que ele falava assim, eu quero fazer, ele dava aula, né, no curso de administração, e ele é bom matemático financeiro, ele dá uma ótima aula de matemática financeira, mas o aluno não aprende no ritmo que ele queria. E aí ele veio fazer pesquisa com a gente e falou assim, eles ficam me perguntando coisas de propaganda durante a aula, eu não sei isso. Eu só sei calcular a taxa de juros, agora falar sobre propaganda eu não sei. Então vamos fazer as duas coisas, vamos falar sobre marketing, propaganda, vamos fazer os cálculos rigorosos e vamos discutir criticamente o que significa os resultados das contas, porque ele só sabia fazer as contas, o que significavam aquelas contas, ele entendia para ele, mas os alunos não sabiam. Eu tomo qual decisão a partir dessas contas? E aí a gente falou, vamos fazer uma pesquisa, vamos colocar alguns vídeos, charge, frases de economistas famosos,
vamos fazer os cálculos normalmente. Ele era obrigado, ele era vigiado a fazer os cálculos, tá certo? Ele tinha que fazer os cálculos, dar o conteúdo. Só que isso era tipo um pão com mortadela sem a mortadela. Faltava um recheio gostoso, tá certo? Era tipo uma coxinha sem catupiry. Tipo um arroz sem feijão. Alimenta, mas não fica gostoso. E aí foi bom, vamos pegar o arroz, que é a matemática, e o feijão, que é o cinema. Cara, aí decolou, porque ele foi muito criativo, ele foi buscar imagens de propagandas dos bancos, aquelas que aparecem as crianças brancas felizes correndo pelos braços dos seus pais, felizes europeus, mas que nasceram no Brasil, quer dizer, isso não existe, né? Cadê o povo dentro dessa propaganda, o povo brasileiro, né? Essa era a primeira crítica que a gente queria ver. Cadê o povo brasileiro dentro das propagandas desse tipo de segmento aí de banco? Não tinha. Aí começou a ver que o povo brasileiro não está dentro das propagandas que são feitas no Brasil, né? Está o povo europeu, nórdico. Essa foi a primeira crítica que ele colocou, né? E aí foi aguçando a fala dos... Foi ali que nasceu o cinemático, sem a gente perceber. Quando eles começavam a falar, bom, eu calculei essa taxa de juros, o que significa? É abusiva. Ou essa taxa de juros é para quem é rico, para especulador, não é para quem é trabalhador. No Brasil a maioria é trabalhador. Poucos são especuladores, né? Muito poucos, ainda bem. Enfim, começaram a ter discussões marxistas dentro da sala de aula, leninistas, petistas, direitistas, todas, era isso que a gente queria. Fazer os caras fazerem os cálculos, que eles eram obrigados, mas ter um posicionamento que não fosse político partidário, embora aparecesse, a gente não é contra isso, mas isso não era o foco. E foi o vídeo e as imagens que provocaram essa fúria, né? Porque o objetivo do nosso era tornar as pessoas, não é agressivas, mas furiosas com o sistema, insatisfeitas com o sistema. A gente conseguiu em microescala, né? Bom, então foi isso. Uma outra origem, aí já é uma origem um pouco mais avançada, foi a pesquisa da Luísa, que foi essa pesquisa, Luz, Câmera, Ação, a contribuição dos filmes para a formação de licenciados em matemática. Foi feita lá no mestrado, foi a primeira pesquisa lá do mestrado sobre esse tema, e que buscou dar voz aos estudantes e professores das ciências exatas. Na verdade, essa pesquisa foi feita na UERJ, que era onde a Luísa morava, com licenciandos daquela universidade, com 2 turmas da UERJ em semestres diferentes, por causa dos problemas que a UERJ enfrenta, infelizmente. O que mostrou que pesquisa, a gente fez um calendário de pesquisa que a UERJ não respeitou. A gente teve que adiar várias vezes a entrada em campo, porque a UERJ estava em causa, continua em causa, porque o governo, os governantes não respeitam uma instituição daquele perfil, né? Seria melhor pegar o Unesp e ficar fazendo o que quer, né? Fazendo o que quer, isso aqui é o que eles fazem com a UERJ, infelizmente, né? Não respeitam o quilate daquela instituição. Então, apesar desses trancos e barrancos, ela conseguiu fazer a pesquisa, o que mostra que pesquisa que dá tudo certinho é uma felicidade para a pessoa. É muito difícil, tem sempre, ou nasce alguém, ou morre a família inteira, ou gripa todo mundo fica doente, pega bem, ou então interdita a universidade, aí não tem aula, cadê o sujeito de pesquisa, sumiu todo mundo, quando eles voltam eles não estão interessados mais naquilo, mas ela conseguiu. Bom, por que o cinemático? Primeiro é isso, o silenciamento discente que nos incomoda pessoas que nem estavam ligando para isso, descobriram que aluno quieto pode ser, entre outras coisas, aluno insatisfeito, ou aluno que aprende muito e não quer compartilhar, ou aluno que não está entendendo nada, ou aluno que não sabe falar, embora seja falante, predominância da voz do professor, que é uma coisa que também nos incomoda, acho que só o professor, hoje aqui vai ser eu falando a maior parte do tempo, me incomoda, vocês me desculpem, mas eu vou ter um tempo aí para vocês falarem, mas aqui infelizmente a maior parte do tempo eu vou estar falando. Habilidades matemáticas, que os alunos da licenciatura e do bacharelado, eles ficam muito hábeis em matemática, muito, às vezes mais até do que o professor.
sabem mais do que nós que vamos nos especializando em certas áreas. Tem caras que conseguem ter uma visão geral do curso que está fazendo. O cara é bom, tem habilidades matemáticas muito boas. Aí pergunta para ele, por que é importante o aluno ou o estudante aprender? Não interessa, interessa é o conteúdo. Sabe muita matemática, mas não tem alteridade, né? Não desenvolveu alteridade. Ele vai dar aula para as paredes, né? Vai achar que é lindo isso. Mas isso está em extinção. Hierarquia, né? O professor decide tudo, é ele que dá as provas e tal. O curso é muito fechado a inovações, o curso de ciências exatas, ou de matemática, e muitas aulas expositivas. Aula expositiva é bom? Eu gosto, mas o tempo todo não gosto, não suporto, vou embora. E é muito pobre o curso de licenciatura que só tem aulas expositivas a oferecer. No século XXI, com todos os recursos tecnológicos, só aulas expositivas, isso é muito cômodo, é uma zona de conforto pobre. E as outras habilidades? Por exemplo, a gente detectava que tinha pessoas com muitas habilidades no curso. Quando? Na formatura. Depois que o cara ficou 4, 5 anos, a gente descobre, nossa, o cara é um ótimo, ou é bom nisso. Aqui na Unesp, quando eu fiz estágio aqui, da Bolsa, tinha artistas dentro da turma de cálculo 1. Artista, o cara era artista, ele era estudante de matemática, mas ele era um artista completo. Ninguém sabia disso. Quando que eu soube? Em dezembro, quando eu fui assistir o cara lá no Lago Azul, naquele teatro, chegou lá, o cara toca 10 instrumentos, canta, dança, sapateia, mas não passa em cálculo 1. Eu falei, ou ele está no curso errado, como dizem, ou ele foi avaliado de uma... O cara que tem essas habilidades, é lógico que ele entende cálculo 1. Ele só não sabe fazer essas provas aí, né? Cheio de pegadinha. Dá uma prova para o cara livre, ó, escreva o que você sabe sobre cálculo 1. O cara escreve um livro. Cara, dá um limite que só o professor sabe resolver. Aí nem artista faz. Né? A gente estava interessado nisso. E as outras habilidades do cara elas não vão ser consideradas nesse curso? Para alguns dizem que não. Que não, porque o curso é de cálculo 1, de cálculo 2, de cálculo 3, agora tem que ter as habilidades matemáticas. Se ele está doente, é o problema dele, vai se curar. Bom, objetivos gerais, né? Divulgar o cinema, que eu acho muito importante. Nem precisava, tá certo? O cinema não precisa da gente. A gente precisa do cinema. Mas promover o dessilenciamento, convidar as pessoas para um debate. Como eu disse aqui no início, né? É tornar os caras furiosos a ponto de defender um ponto de vista, custe o que custar, dentro da ética, né? Dentro da moral e dos bons costumes. Também, se o cara virar, não, porque para mim tem que matar todos os judeus, eu sou o primeiro a morrer, estou na sua frente, eu sou dizendo. Esse tipo de argumento ele tem que ser respeitado, mas ele tem que ser desconstruído, tá certo? Mas eu acredito que todos os judeus, a gente assistiu esse filme ontem, mas também o judeu era muito metido a besta, só queria ganhar dinheiro. Essa ideia é uma ideia rasa, o senso comum tem que ser desconstruído, ele não tem que ser abafado. Você não estudou história, meu filho, por isso que você fala isso, que alguém falou. Então a ideia era tornar os caras furiosos a ponto de construir uma fala e ao mesmo tempo desfalar aquilo a partir de conhecimentos mais profundos. Promover desestabilização, né? São termos aí que eu comecei a conversar com o César, por exemplo, termos aí da área da escola de Frankfurt, e tal, que a gente nem estava pensando nisso. Mas é realmente colocar os paradigmas na mesa, né? Você vai manter essa opinião ou vai mudar? Não porque eu quero ser muito que está valendo ponto, mas porque eu estou te convidando a refletir sobre isso. Né? Então é isso. Bom, o Magno, ele diz o seguinte, olha, eu vou ler esses itens porque é importante essa fala. Apesar das novas propostas pedagógicas, está antigo também, é por isso que eu vou aqui, não são mais novas. Apesar das novas propostas pedagógicas, mesmo frente à necessidade de um atual sistema incorporar os meios de comunicação e seus currículos, o cinema, diferentemente do ensino de literatura, artes plásticas e música, continua fascinando. Poucos são os que se aventuram a encará-lo como linguagem que exige estratégia de abordagem
e metodologias específicas, mas não se dando conta de sua ampla interdisciplinaridade. É isso que a gente queria fazer, essa palavra. A gente não queria usar o cinema para diversão, também para diversão. A gente queria usar o cinema para criar tensão, para deixar o sujeito alerta, para acordar a pessoa. Como eu não sei fazer filme, bom, posso ser, mas não sei, eu não sei. Eu pego o filme dos outros. Para quê? Para botar as pessoas contra a parede, como os filmes fizeram comigo. Eu vou ter que me posicionar a partir disso que eu estou vendo. Eu não posso ficar em cima do muro. Tá? Ah, mas você vai falar coisas que vai agredir os valores das outras pessoas. Então pense no que você vai falar, pense na sua argumentação, reflita sobre ela. Não saia falando, né? É uma tendência nossa sair falando quando a gente vê uma imagem. Ah, é isso. É uma opção, mas a gente queria treinar o olhar, tornar a argumentação não precisa, mas de forma alguma imprecisa o tempo. Eu não posso ficar falando e vendo as consequências do que eu falo, tá certo? Ficar fazendo testes. A nossa ideia é assim, ó, expresse livremente, mas reflita sobre o que você vai falar. Pense. Porque em sala de aula, se um professor não faz isso, hoje em dia, eu não sei se vocês viram o vídeo há pouco tempo, foi som jogado aí no WhatsApp. Professora que chamou o aluno de macaco. Ela sempre fazia isso. Ninguém filmava. Aí ele falou, bom, ela não para de fazer, ela já foi aconselhada a não fazer isso. Isso aí não é um posicionamento de uma professora equilibrada, que continua dando aula. Filmaram e caiu na rede, aí mudou o quadro totalmente. Agora ela já acha que tem que mudar de posicionamento. Precisa chegar a esse ponto de ter que ter um filme para ti. Bom, para alguns precisa, tem que assistir o próprio filme, né? É a atriz principal da obra catastrófica que ela está produzindo sobre ela mesma. Então, não precisa dos vídeos para a gente mudar a opinião, mas para alguns ainda precisa só do vídeo. Porque com esse vídeo ela disse que vai mudar. Não precisava de nada disso, né? Objetivos. Primeiro, reunir as pessoas. A gente notou também que estudantes das áreas de exatas vivem sozinhos, em ilhas. Eles são sozinhos, solitários, eles vivem angústia, sozinhos, eles vão se afastando. Por quê? Porque é uma área que tem muita competição, a área de ciências exatas. Primeiro, claro, vocês estão num ambiente que é o melhor do Brasil, vocês sabem, poucos vão chegar aqui. Muitos podem chegar, mas poucos vão ficar. Por quê? Porque é uma concorrência muito grande. E tem a questão da meritocracia, que alguns ainda respeitam. Eu admiro isso. Eu acho que o cara que está mais capacitado ele tem que ocupar aquela vaga mesmo. E o que ainda não está tem que se preparar para estar. Mas o primeiro era reunir os alunos, né? Porque eles ficavam todos sozinhos, né? Separados. Do tipo assim, faz trabalho com ele. Não, ele é gay. Isso. Eu estou falando, não é para vocês casarem, não é para fazer trabalho dentro da sala. Não, eu não trabalho com gay. Mas como que você sabe que ele é gay? Ah, porque todo mundo aí falou que ele é gay. Você é gay? Você quer se expressar? Não, eu não tenho gênero. Viu? Não pode fazer trabalho com ele. Ele está dizendo que ele não é gay. Ele só não quer, ele só não tem um posicionamento ainda. Questões do tipo, se faz trabalho com eles. Não, ele é negro. Não falava diretamente, mas estava nas entrevistas. Coisas que você não espera ouvir de um aluno, diretamente ou indiretamente. O faz trabalho, não, só faz trabalho se for com ela. Uma moça só faz trabalho com outra moça. Se for com ele, não trabalho com ela. Quer fazer com ela. Não, vamos mudar. Então não vou fazer, posso fazer sozinho. Então a ideia era tentar integrar mais, né? Diminuir as distâncias, proporcionar ambientes de debate, desenvolver múltiplos olhares sobre as imagens, né? E aí a gente achou que no início só fossem os alunos, acabaram aparecendo os professores. E aí começaram a aparecer os pesquisadores que estão fazendo mestrado, doutorado lá do Peru, da Bolívia,
E aí são outros olhares, né, de outros países, né? Bom, isso aqui eu já falei. Convidar o pessoal a desenvolver a autonomia intelectual, né? Fala aí o que você pensa. Não, segundo Foucault, não. Foucault não. Eu sei, eu gosto, é bonito, e você? Você não é o Foucault, seja você. Ah, não, mas o Foucault é importante, você não é? Ah, mas o Foucault publicou. Ah, um dia você publica, aí você vai ser o Foucault. Você quer ser Foucault? Não, você tem que ser você. Né? Você vai ser o tempo todo o seu orientador? Eu vou ser o Lins a vida inteira? Não, já parei de ser o Lins há muito tempo. O Lins é o Lins, eu sou eu gosto do Lins. É igual o Bob, eu gosto, mas não vou ser o Bob. Nem eu. O Bob pode andar de mão dada comigo, ele nunca vai ser eu, nem eu vou ser ele. Mas até porque nós temos divergência até de cor, né? Eu não combino certas cores, ele já sabe. Mas o vermelho e preto. Mas eu fiz porque eu sabia que você tinha chance de mim. Eu não discrimino cores, eu só não visto. Quer dizer que eu discrimino? Está preso. Vai ser o uniforme de 92. Vai ficar no D vírus, tá certo? 92 Mas ele está no D vírus, aqui é o D vírus. Ampliar o campo de pesquisa. Por quê? A gente foi fazer uma pesquisa. Quem que pesquisa isso? A gente descobriu pouca gente. A Marge, lá da UFOP, a Romélia, da UFSJ, São João del Rei, da Educadores Matemáticos, né? Na Unicamp, não precisa falar, Unicamp, USP, tem muita pesquisa na área de educação, antropologia, sociologia, etc., né? Filosofia, ciência da religião, enfim. Mas na área de matemática parece que você colocar imagens, tá ficando fácil, ele está entendendo, então não é a área boa, porque a área de exatas é a área que as pessoas não têm imagem, quanto menos imagem, mais abstrato, mais profundo, mais eu entendo. Aí você vai estudar áudio e fala com a pessoa, faz aí um desenho desse anel, não tem, do corpo, não tem. É muito abstrato, não tem como desenhar aquilo. E algumas pessoas não se encaixam naquilo, elas precisam da imagem, né? Bom, a nossa hipótese está grande aqui, mas eu vou tentar resumir, que o cinema pode e deve auxiliar nos questionamentos sobre a formação de professores. Essa é a hipótese nossa aí, que outros concordam. E sobre as metodologias que regem a formação inicial e continuada. Tal efeito ocorre na medida em que as artes fílmicas promovem, atravessam e desestabilizem o sujeito. E ele se sinta convidado, tá? Se ele não quiser, não faz efeito isso. Convidado a argumentar e a defender seu ponto de vista, propiciando com essa desestabilização a gênese de um sujeito crítico. Também não quer dizer que isso vai acontecer, tá? O cara pode, como impermeável, né? Você joga água no tecido e o tecido até dá uma aparente molhadinha, mas não retém nada, ele escorre. Aconteceu isso já nas sessões? Sim, tem um sujeito nosso, que não é de pesquisa, mas ele fala, olha, eu sei, mas eu quero dar aula igual o Elon. Para mim é o Elon que é o bom. Não adianta você mostrar você. Eu acho bonito os caras que não são o Elon, mas eu quero ser o Elon. Eu vou falar o que pro cara? Eu até falo, né? Mas não tem nada no Elon assim que você gostaria de ter de você? Não, eu quero ser o Elon. Tá, mas seja o Elon, meu filho, ou o avatar dele, sei lá, crítico, porque eu acho que o Elon é crítico, o Elon não é um pateta que as pessoas governam. Seja crítico, e se sinta bem sendo como você é, não deixe de ser o que você é. Mas ele quer ser o Elon, ele se acha o Elon, no modo de vestir, de agir, é bom, naquela área que o Elon também é bom. Mas eu falei, aqui não é ser ou não ser, meu filho, tenha a sua opinião. Mas eu sempre consulto o Elon antes de ter opinião. Eu não sou psicanalista, eu não posso falar. Em oposição ao que é? O que acontece muito na sala de aula, positivismo, unilateralidade de opiniões, o professor fala, aí você se discordar, tá feito? Não passa na matéria dele. Dogmas, né? Esterilização do poder de argumentação, quer dizer, quando um professor chega e fala, olha, vou dar um curso,
eu sei a verdade. Acabou. Você está fazendo o que nesse filme? Vai embora. Se ele sabe a verdade, você acha que ele vai dividir com você? Ele vai te dar alguns fragmentos, mas você nunca vai saber realmente. Você vai ficar refém desse cara. Ó, eu vou dar um curso aqui, eu sei o que é educação matemática. Eu sou o primeiro a sair. Sai pela janela, sai pelo esgoto. Onde tiver um buraco, eu me deformo e vou embora. Se você sabe, eu não quero que você perto de mim. Eu quero uma pessoa que aprenda comigo. Que me ensine, eu já estou cheio. Tá? Igual quando eu fui tirar a carteira, né? 40 anos. Cheguei lá, o cara falou assim, vamos aprender a dirigir? Eu falei, opa, cadê o carro? Porque eu vi o cara chegando, vou te ensinar a dirigir. Tá doido? Isso é impossível. Você vai dirigir no meu colo ou no seu colo? Você vai entrar dentro de mim? Você vai entrar dentro de mim e me moldar? Só se for assim, porque não existe isso. Eu vou te ensinar. Nós vamos aprender juntos. O cara falou, vamos aprender. Eu falei, esse cara fez pedagogia? Não. Psicologia? Não. Educação matemática? Tem doutorado? Nada, tem nada. O cara tinha 4ª série completa. Mas era um ótimo cara para aprender a dirigir junto. Ela passa aí, falou, passa a primeira. Não, essa é a terceira. Você não sabe o que é a primeira? Doutorado em educação matemática, não, vamos lá de novo, passa a primeira. Aí, agora. Aprendemos junto. Quando tomei o primeiro pau, tomei 2 pau, porque era à noite, ainda tem a desculpa, né? À noite a gente não enxerga. Tomei o primeiro pau, o cara chegou. Você vê, né? Doutorado em educação matemática, não sabe fazer uma vaga. Vamos aprender a fazer de novo, cara. Você só sabe fazer diferença. Deu certo, cara. Nos meus fracassos, o cara. Que não era fracasso também, né? Passar de primeira também não é muito bom. Enfim. Essa fresquinha é a minha orientadora de pós-doc o ano que vem. Eu desejo muita saúde para ela, essa argentina. Eu fiz um convite para ela. Falei, olha, professora, ela é argentina, mas está na UFRJ agora. O César que me apresentou as leituras, né? Ela diz, ó, o cinema nos oferece uma janela, é a citação dela que eu sou mais apaixonado. O cinema nos oferece uma janela pela qual podemos nos assomar ao mundo para ver o que está lá fora.